Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sora. Bom dia, Sora. Abram a apostila de vocês. Na tarefa 20. A tarefa 20 eu já comentei a aula passada ou não comentei ainda? Não, você falou sobre só um pouquinho só, que tinha deveres. Tá, então vamos lá comentar aqui sobre a tarefa 20. Bom, a tarefa 20, vocês tinham que escolher alguns desses tipos de texto aí, tá? Uma bula de remédio, um manualzinho, escolher algum desses tipos de textos e responder as questões da página 65, tá? Então, foi usada a linguagem verbal? Foi usada a linguagem escrita? Então, só tem imagem ou só tem escrito ou tem os dois, né? Então, aí era isso que era para você colocar, se era só imagem, se era só escrito ou se era uma combinação dos dois, tá bom? Escrevam aí na página 65. Comentado oralmente, 26/5. Depois nós temos um texto que fala sobre a descrição de objeto, tá? Que era para vocês fazerem a leitura e fazer a interpretação. Nessa tarefa, nós temos o tabletzinho, que significa tarefa NET, tá? Então, todas as vezes que aparece esse tabletzinho na tarefa, significa que vocês têm que fazer a correção no site do objetivo, tá? Então, escrevam aí, corrigido pelo site do objetivo. Corrigido pelo site do objetivo. Muito bem. Depois, tem a tarefa 22. Eu também pedi para fazer, certo? Depois tem a tarefa 22, que eu também pedi para fazer. E a tarefa 22, ela fala o seguinte, deixa eu colocar para vocês aqui, que eu acho que é mais fácil, né? Tarefa 22. Ah, peraí, gente. Que a minha apostila ela é um pouquinho diferente da de vocês. A tarefa 21, então. Vamos voltar aqui, que eu acho que não está claro. A tarefa 20 foi a tarefa do jogo dos 7 erros, né? Que a gente já tinha falado na aula passada, certo? Tarefa 20 é do jogo dos 7 erros, que vocês tinham que fazer o joguinho para alguém da casa de vocês responder. A tarefa 21 é para vocês escolherem lá o tipo de texto injuntivo prescritivo que vocês usaram para fazer as atividades em casa que eu pedi. Depois, a tarefa 22, que é a tarefa NET, que é o textinho que vocês deveriam interpretar, tá? Aí, na tarefa 22, vocês escrevam corrigido pelo site do objetivo. Na tarefa 22, corrigido pelo site do objetivo. A tarefa 23 é uma tarefa
onde pede, vocês já devem ter feito uma atividadezinha dessa ao longo da vida escolar de vocês. Pede para vocês inventarem um objeto que não existe, né? Pede para vocês inventarem um objeto que não existe. Então, vocês têm que colocar o nome, a função, a forma, como funciona, o material que é feito, outros aspectos, fazer no caderno esse objeto e depois você tem que, tá pedindo aqui, ó, mostre para alguém da sua casa, certo? Mostre para alguém da sua casa para fazer a avaliação. Então, era só mostrar para alguém da casa de vocês a avaliação. Escrevam aí. Avaliado por alguém de casa. Avaliado por alguém de casa. Gente, e eu também pedi para fazer a tarefa 24, não foi? Hein, gente? Sinaliza aí para mim. A das embalagens eu também pedi para ser feita, não pedi? Que apareceu a casinha na última aula. Ó, vamos voltar lá em cima. Aula passada. Sim, senhora, nós fizemos a tarefa 24. Isso, gente, era isso que eu estava pedindo para alguém me responder. Eu pedi para fazer a tarefa 24 porque nós avançamos um pouquinho mais a aula passada e aí já apareceu a casinha, não foi? Tá aqui, ó. Sim. Demora para carregar a apostila. Na tarefa 24, pede o quê? Para vocês selecionarem uma embalagem, né? Uma embalagem, um rótulo de um produto alimentício. É isso que pede na tarefa 24. Cadê? Nós paramos aula passada na página 22. Isso, deixa eu só chegar lá para vocês poderem visualizar. Ô, Sora. A gente vai usar essa embalagem na aula agora, viu? Ô, Sora. Oi. Daí você comentou também sobre o doce do chuchu que você ia comentar depois, você falou. Da receita, do modo de preparo. Eu acho que esse daí era para vocês fazerem a avaliação em casa, não era isso? Não, é que você pediu pra gente fazer. Daí. Sim, eu pedi para vocês fazerem. Então, só para recapitular da aula passada. Hoje a gente vai começar essa página aqui. Nós vamos usar a embalagem da tarefa. Então, gente, a aula passada, tinha que fazer bastante coisas em casa, tá? Então, deixa eu só comentar aqui o que vocês tinham que fazer. Então, primeira coisa era pegar aquele texto lá da tarefa, onde vocês tinham o quê? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá dando uma travadinha aqui, acho que é porque eu tô abrindo muito a apostila. Então, vocês tinham que pegar aquele material lá da tarefa de casa, dos textos injuntivos, certo? E fazer todas essas atividades que eu comentei, exercício por exercício, tá? Alguns eu praticamente dei a resposta, fiz a correção já, tá? Então, vocês tinham que escolher um daqueles textos, colocar aqui na página 15 e responder as questões da página 16, da página 17, da página 18,
Aí fala aqui da tarefa 23, né, que vocês já fizeram. Então, até a página 23 era sobre aquele texto da bula do remédio, do manual de instruções que eu dei passo a passo na semana passada. Aí na página 20 e na página 19, vocês tinham que fazer uma receita, né? Tinham que ler a história em quadrinhos, pegar o passo a passo da receita e fazer o que está pedindo aqui nessas bolinhas. Separar as informações, organizar o passo a passo. Já comentei também, expliquei tudinho isso aqui na aula passada, tá? Fazer o planejamento e fazer a produção da redação no caderno, depois mostrando para alguém. Tá até escrito aí, avaliado por alguém de casa, que eu já pedi para escrever, tá? A avaliação, certo? Então, isso aqui era para ter sido feito durante a semana que eu pedi na quinta-feira. E terminando, aqui pede a tarefa 24, que é a tarefa das embalagens. Então, o que pede nessa tarefa? Selecione para levar à aula, né, aqui na nossa aula, 2 embalagens de produtos alimentícios industrializados, como leite, pão, bolacha, salgadinho. Então, gente, era só pegar 2 embalagens, 2 rótulos e responder as questões da página 71, tá? Então, foi usada a linguagem verbal, escrita? Foi usada a imagem? Foi usada uma mistura dos dois? Indique em que tipo de informação que ficam as letras grandes. Normalmente é o nome do produto, alguma descrição, alguma frase chamativa. E as letrinhas pequenininhas? Normalmente é a validade, né? São os dados nutricionais, que vem com a letra pequenininha. E por que será que algumas coisas são escritas com letra grande e outras com pequenas, né? Porque não quer se chamar a atenção para aquilo que é negativo, tá bom? Escrevam aí na tarefa 24. Comentado oralmente. Comentado oralmente. Comentado oralmente, 26/5. Quem não tiver feito essa tarefa, corre aí na cozinha de vocês e pega 2 embalagens para poder fazer essas atividades de agora, tá? Então, quem não tiver feito a tarefa 24, nós precisamos de 2 embalagens para poder fazer a atividade de agora. Qualquer coisa alimentícia, tá? Então, a gente já começa lá, ó. Como tarefa de casa, vocês selecionaram embalagens de alimentos industrializados. Não vai ser em grupo, porque a gente não está na sala de aula, vai ser individual mesmo. Vocês irão responder as questões que estão aqui. Então, gente, são várias questões que vocês vão fazer agora. Vocês precisam ler todos os textinhos que são em rosinha, tá? Tem que ler para poder responder as questões. Então, tá lá, informação nutricional. Então, faz aí um certinho, um ok, um símbolo nas páginas que vocês têm que fazer, que são bastante. Página 21, que é a leitura. Página 22, que é a leitura também. Página 23, leitura. Aí começa, tá? Página 23, por isso que tem que ter pelo menos 2 embalagens, porque vocês vão ter que comparar, tá bom? Página 23, 24, vocês vão fazer até a página 26. Até a página 26, gente. Provavelmente eu vou dar toda a aula de hoje para vocês fazerem as questões. E aí, na quinta-feira, a gente vai corrigir tudo. Ou talvez eu pare um pouquinho, comente algumas questões, porque na verdade isso aqui não é corrigir, né? Na verdade, isso aqui é só comentar, porque não tem muito certo e errado, tá? Então, vocês vão fazer até a página 26.
26. Até a página 26. Alguma pergunta, gente? Professora, eu tenho uma pergunta. Sim. Número 1, tipo assim, tá perguntando qual alimento possui mais número de calorias, certo? A gente tem duas embalagens. Como que a Sim. gente vai classificar? Pelo nome ou, tipo assim, é alimento 1, essas coisas assim? O nome do alimento. Bolacha, chocolate, o nome do alimento. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Sora, Podem começar, tá? Sora, Sim, esse medida sim. caseira usada para determinar a porção é tipo se é quilo, se é litro? Então, aqui, não. Aqui na tabela vai estar explicando que é medida caseira. Por isso que eu estou falando que tem que ler os textos. Tem que Tá, ler obrigado. todos os textinhos, porque aí vai estar explicando o que é. Calma aí. Tem que ler os textos, porque nos textos explica o que é. Mais alguma pergunta, gente? Então, podem fazer, tá? Professora, se os dois produtos tiverem o mesmo resultado, pode colocar, é para colocar os dois, né? Sim, Diga. imagina.
Professora, como fala ali, medida caseira usada para determinar porção? Você leu o texto de cima? No texto de Sim, cima fala o que é medida caseira. sim, então, aí, do produto que eu tô, é o leite integral. Ele não É. fala a medida, ele fala o tanto de energia que a gente precisa. Tem sim a medida caseira. São duas coisas diferentes. Olha direitinho lá no exemplo da tabela nutricional onde fica a medida caseira. Embaixo? Não. Ô, senhora, a medida caseira é grama ml, né? Não. Aí ele tá falando entre gramas e ml? Não. Falando medida caseira? Não, não é isso. A porção, né, Sora? Oi? É a porção, não é? É a porção, mas não é em gramas em ml. Não é isso. Eu gostaria que vocês fizessem a gentileza de não dar as respostas, que é para os colegas de vocês pensarem. Ô, Sora, é aqui embaixo que fala valores diários com base em uma dieta. Não. Aqui, ó. Desliguem os microfones de vocês, por favor, pessoal. Ô, Sora, Sim. a medida caseira vai ter que ficar repetindo toda vez? Se tiver pedindo na pergunta, sim. Tá. Ô, Sora, Sim. tipo assim, no caso, fibra seria a mesma coisa que fibra alimentar, né? Acredito que sim. Tá.
Pessoal, desliguem o microfone de vocês, por gentileza. Professora, Sim. tipo, gordura trans, no caso das duas embalagens minhas tá com 0. Eu coloco como? A informação que tem na sua embalagem. Professora, Sim. e se a medida tá igual? Coloque o valor que está na embalagem. Ô, Sora, eu saí da live, mas eu já voltei, tá? Ok? Ô, Pro, Sim. o que acontece quando, um exemplo, tem uma. Tá pedindo uma coisa, mas as duas embalagens tem igual? É só você colocar ambas informações. Tá bom. Obrigada.
Tá bom, obrigada. Professora, Sim. eu não entendi muita quadra, porque perguntou assim, ó. Agora examinem as ilustrações apresentadas nas embalagens. Quais delas são do produto que vem dentro da embalagem? Você vai ver a ilustração. A ilustração é do produto que vem dentro da embalagem? Ah, entendi. Tá bom.
Professora, na 4 tem a questão que fala sobre as letras maiores. Ia falar de um ou pode falar dos dois também? Questão 4. Apresentadas nas embalagens. Nas embalagens. Obrigado, professora. Então, você vai falar de quando? Nada. Leitura de enunciado, pessoal.
Vamos lá, gente. E aí, vocês terminaram? Faz um certinho assim com a mão para saber quem terminou. 1, 2, 3, 4, 5 alunos terminaram. Então, eu vou fazer assim, 6. Ah, então, acho que a maioria, se não terminou, tá terminando. Então, gente, para a aula que vem, tá? Essa atividade, ela tem que estar terminada. Então, para quinta-feira, as atividades até a página 26, elas têm que estar finalizadas, tá bom? Eu vou começar a aula comentando essas páginas, ok? Então, eu me despeço de vocês, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida. Olhem o comunicado que eu mandei para vocês lá no Agenda Edu, tá? Falando sobre a prova do livro, que eu já comentei com vocês a semana passada, tá bom? E sobre a prova de redação. Então, olhem que eu mandei lá no Agenda Edu, tá bom? Boa semana, bom Ô, restinho Pro, de semana. é esse aqui, né? Ó. Esse aqui, né? Sim. Bom resto de semana para vocês e a gente se vê na quinta-feira. Tchau, Tchau, tchau. Sora. Fiquem com Deus. Tchau, Sora. Tchau.